Bem-vindos à nossa segunda videoaula de layout de PCIs utilizando o CAD Eagle. Para aqueles que não viram ou não conhecem o Eagle ainda, recomendo assistir a primeira aula que está disponível em nosso site www.cadeagle.com.br. Aqui nós falaremos sobre esquemas elétricos. Mas o que são os esquemas elétricos? A definição nos diz que são as ligações de componentes com valores definidos para que possamos obter uma saída de acordo com uma entrada conhecida. O esquema elétrico é importante para que possamos revisar ou fazer a manutenção do projeto com uma documentação confiável e o nosso layout fique de acordo com o que planejamos. Antes de começarmos, temos que saber como será o nosso projeto. Para esta aula, faremos uma fonte de saída regulada de 5 volts, como estamos vendo aí no vídeo. Esta é a lista de material que usaremos na nossa fonte. Como podemos ver, usaremos diodos, capacitores, resistores, ou seja, componentes que normalmente usamos em nossos projetos. Vamos abrir o Eagle. Clique 2 vezes sobre o ícone que está na sua área de trabalho e abrirá o nosso painel de controle. Caso você não se lembre como é a disposição do painel de controle, sugiro dar uma olhada no nossa primeira videoaula. Continuando, clique em Projects, clique no botão direito, clique em New Folder. E nesse New Folder, essa será a nossa segunda videoaula. Dentro dessa pasta videoaula, nós vamos criar o nosso primeiro projeto. Nosso projeto se chamará Fonte. Clicando mais uma vez sobre o botão direito em cima do projeto Fonte, vamos em New, selecionemos Esquemático. O Eagle abrirá uma nova janela, e essa janela será onde vamos criar o nosso esquema. Primeiro vamos alterar o nosso background, para que seja mais fácil a visualização do nosso esquema. Essa customização depende da pessoa que usará o Eagle. Clique no menu Options, User Interface. Nesse quadro Schematic, nós podemos selecionar como nós desejamos que nossa janela fique. Ela pode ter fundo preto, pode ter fundo branco ou uma cor que você pode definir em um outro item que nós não vamos comentar agora. Assim como nós podemos deixar o nosso cursor em um tamanho pequeno ou no tamanho largo como já está atualmente. Só vou mudar aqui o background para black, vou manter o cursor como large e vamos dar o OK. Essa é o nosso Eagle customizado. O próximo passo é definir as linhas de grade para que possamos ter referências visíveis na hora de colocarmos os componentes e fazermos as interligações. Clique no menu View e selecione a opção Grid. Nessa caixa de Grid, nós temos as seguintes opções: Display On/Off, ou seja, eu vou ou não deixar ligadas as minhas linhas de grades ou as minhas grids. Vamos clicar em On. O estilo que nós queremos, em linhas ou em pontos, vou manter com linhas. O tamanho dos meus grids, ele está com 0.1 polegada. Vamos deixar com 1000. Ou seja, aqui ficou com 100 mils. Enquanto que o Alt eu vou deixar também com 1000 e ele vai ter uma resolução de 10 mils. Mais informações a respeito das unidades de medida nós podemos ver no nosso treinamento layout de PCIs da Microgenius. Clique em OK e aparecerá as nossas linhas de grade.
Depois do nosso ambiente de trabalho estar configurado com as nossas preferências, vamos começar a adicionar os componentes. Para adicionar os componentes, nós podemos ir através do menu Edit e na ferramenta Add. Quando essa caixa de componentes aparecer, você conseguirá pegar os componentes que precisamos para o nosso projeto. O Eagle possui uma grande gama de componentes, mas vamos direto ao que nós utilizaremos. Vá na biblioteca RCL, que aqui possui os resistores, capacitores e indutores. Biblioteca já está disponível a simbologia europeia e a simbologia americana. No Brasil não há um padrão para fazer o nosso layout. Portanto, vamos utilizar a simbologia americana, mas fique à vontade em utilizar a simbologia europeia também. Vamos selecionar o nosso componente, o nosso resistor. Como podemos ver, existem muitos tipos de resistores. O resistor axial com montagem em pé, o resistor com montagem deitado, resistor com vários tipos de tamanho. Nós vamos trabalhar com o resistor 0207/7. Clicando sobre o componente, como vocês devem ter notado, aparece a especificação dele, o tipo 0207 e o seu tamanho em milímetros. Como podemos ver, o nosso cursor está com o componente preso a ele. Se clicarmos com o botão esquerdo do mouse, ele fixa um componente à nossa folha. Vamos adicionar os componentes de acordo com o nosso projeto. Nós precisaremos de 2 resistores. Ótimo, já tem os 2 resistores. Se eu clicar no botão Stop, a minha função de adicionar componentes estará finalizada. Vamos adicionar agora os nossos capacitores. Além da opção de Edit, nós temos na barra de ferramentas, que é um atalho para que possamos adicionar os nossos componentes, ok? Vamos adicionar o resto dos componentes. Vamos adicionar agora o capacitor eletrolítico, no caso, capacitor polarizado, como é um capacitor eletrolítico. Temos aqui uma infinidade de componentes axiais, componentes SMD. Nós vamos trabalhar com eletrolítico, o 3,5 por 10 milímetros. Clique em OK, colocamos um aqui, colocamos um segundo aqui. Na barra de ferramentas, nós temos a mesma ferramenta para adicionar componentes. Clique nela e vamos adicionar o nosso próximo componente, no caso o capacitor polarizado. Como padrão, nós seguiremos utilizando a simbologia americana. Vamos selecionar o capacitor de 10 milímetros de diâmetro. Como vocês podem ver, existe uma infinidade de encapsulamentos para resistores. Temos que sempre ter em mente o tamanho do capacitor que nós vamos trabalhar. No nosso caso, nós iremos utilizar o E3,5 por 10 milímetros de diâmetro. Clique em OK e nós agora estamos habilitados a adicionar mais um capacitor. Capacitor C1, capacitor C2. Apertando o botão ESC do teclado, como eu fiz agora, retornou para a gente a caixa de adição de componentes. Vamos selecionar agora o nosso próximo componente, um capacitor convencional não polarizado. Como podemos ver, os capacitores têm uma grande gama de encapsulamentos, como nós vimos anteriormente nos capacitores polarizados ou eletrolíticos. Vamos trabalhar com o 03075. Clique em OK e vamos adicionar 2 capacitores de cerâmica que nós utilizaremos no nosso projeto. Apertando o ESC mais uma vez, vamos adicionar o nosso
Zener. Mas ficar procurando os componentes diretamente de acordo com a biblioteca é muito cansativo e nós nem sempre sabemos quais são as bibliotecas que encontraremos eles. Então, nessa caixa de texto que aqui indico, nós utilizaremos o caractere coringa asterisco, digitaremos o nome do nosso componente, lembrando que é em inglês, e colocaremos o asterisco mais uma vez. Apertando o botão Enter, ele aparecerá todos os componentes que contém a descrição ou tenha no preview ou um nome em SMD, o nome de Zener, ignorando que tem antes ou depois, desde que tenha no meio o nome Zener. Como podemos ver, temos de novo mais uma série de componentes Zeners disponíveis para o nosso projeto. Vamos trabalhar com esse diodo 126 por 10. Clique em OK e adicione o seu diodo Zener. Nós só utilizaremos um Zener. Próximo item, vamos adicionar os diodos retificadores. O nome do nosso diodo retificador é o diodo UN4004, mas o que eu quero mostrar para vocês é a quantidade de componentes que nós temos disponíveis. Observem, olhem as famílias, UN4004, 4148, 4446 e assim por diante. Nós vamos trabalhar com N4004. Nós precisamos de 4 desses componentes. 1, 2, 3, 4 diodos. Precisamos agora do nosso regulador de tensão, o 7805, utilizando mais uma vez o caractere coringas asterisco, digite 7805 asterisco e aparecerá para a gente todos os componentes que possuem este nome. Na biblioteca linear, nós podemos selecionar o tipo de componente que nós trabalharemos. Vamos trabalhar com o encapsulamento TO92. Mais informações sobre os encapsulamentos, deem uma olhada no nosso treinamento presencial ou online de placa de circuito impresso. Selecionando aqui o regulador 7805L com encapsulamento TO92. Perfeito? Já está colocado. E por fim, nós vamos adicionar o nosso transistor, o BC337. É um NPN convencional, encapsulamento TO92. Clique em OK. Lembrando, pessoal, que aqui é somente simbologia do componente que nós selecionamos. O encapsulamento que nós selecionamos será utilizado na placa de circuito impresso, no editor de layout do Eagle. Muito bem. E por fim, nós vamos adicionar nossos dois bornes. O nosso borne ele está na biblioteca com -PTR500. O nome do nosso componente é esse aqui, AK300/2. Esse é o nome do nosso borne. Como vocês podem ver, tem de 2 até 12 vias nos nossos componentes. Nós precisamos de 2 bornes. Então, clique em OK. Observe, pessoal, que, mais uma vez, o componente aqui é somente a simbologia, não é o layout dele, não é como ele ficará na placa de circuito impresso. Mas, pessoal, o esquema elétrico ele foi feito para quê? Para que nós consigamos fazer uma documentação adequada para o pleno funcionamento. Então, vamos adicionar um frame para que nós possamos criar uma documentação. Clique no ESC, digitem lá na caixa de pesquisa frame e observem que nós temos inúmeros frames com vários formatos. Por exemplo, um frame em formato A3 em formato landscape ou formato retrato, assim como
temos outros vários padrões de papel, A4 com cabeçalho em cima, e, enfim, vamos pegar o Dina 4 em formato landscape. Se você quiser em portrait ou em formato retrato, você tem também, mas nós trabalharemos aqui com o formato A4 landscape. Dê um OK, ótimo. Vamos colocar o nosso frame bem na onde tem uma cruzinha. Mas o que é essa cruzinha? Primeiro, clique no stop para parar a adição de componente, que nós não utilizaremos mais os componentes.